Bom, hoje eu vim aqui mostrar para vocês como preparar a máquina para sua costura, né? Desde o entendimento dos botões que ela tem até como colocar a linha, né? Parece fácil, mas tem muita gente que tem dúvida nisso. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu gosto muito de trabalhar com esse carretel maior. Então ele não cabe aqui no suporte. Nós vamos colocá-lo na direção do suporte, na parte de trás, tá? Na direção do suporte. Primeira coisa a fazer depois que você colocou ele, é encher a bobina. Então eu vou explicar aqui os botões da máquina para que você entenda melhor a sua. Em geral, todas as máquinas têm as mesmas funções básicas, né? E tem algumas que têm as funções avançadas. Então, para nós aqui, nós vamos trabalhar nas funções básicas. O primeiro botão que eu vou explicar para vocês, vou dar um aumento aqui, é esse botão aqui que é o tensor, é onde a linha passa. O botão de tensor, ele serve para aumentar a tensão da linha ou diminuir desta linha aqui da parte de cima, tá? Você só pode e deve mexer nesse botão se o seu ponto estiver desregulado, e isso depende do tecido que você está trabalhando e do tipo de linha. Então, às vezes a pessoa aqui na escola fala assim, naquela máquina ali eu estava usando 6, eu vou pôr 6 nessa aqui também. Não, às vezes para essa máquina a regulagem vai ficar bom no 5. Então, esse número, ele não é um número fidedigno, que você deva acompanhar em todas as máquinas o mesmo número. Isso depende muito de uma mola, ele é uma pressão, a mola faz isso, aperta a linha. Então, cada máquina ela vem com essa mola de uma maneira, né? Em geral, todas são muito parecidas, mas pode dar uma diferença pequena. Então, esse botão, evita de mexer nele se o ponto não tiver. Caso o ponto esteja com problema, nós vamos aumentar a tensão, se esse for o caso, ou diminuir a tensão, afrouxar. Depois eu vou passar alguns pontinhos aqui, vou mostrar para vocês entenderem isso melhor. Esse botão aqui chama seletor de pontos. O seletor de pontos, ele serve para você definir que ponto você vai trabalhar. Se é uma costura reta no centro, aí nessa máquina aqui, ela tem esse quadrozinho aqui que vai mostrar as funções dos pontinhos. A costura reta do lado esquerdo, o zigue-zague, o zigue-zague pontilhado que é usado para pregamento de elástico. Então são variedades de pontinhos. Para nós aqui no início, nós vamos trabalhar com a letra A, nesse caso, dessa máquina, que é a costura reta no centro, tá? Esse outro botão aqui é o comprimento do ponto. O comprimento do ponto, ele vai do 0 nessa máquina aqui até o 4. Tem máquinas que vão até o 5. Do 0 ao 1 é um ponto bem apertadinho, bem próximo, desculpa, não é apertado, bem próximo um do outro. Então, é um ponto indicado para casear. Entre 1 e 2 é um ponto bem pequeno, então, dependendo do local que você está trabalhando, uma ponta de gola, para não desfiar, para não se soltar, você pode trabalhar num ponto bem pequenininho, naquela região. Entre 2 e 3 é o ponto que eu uso aqui na maioria das costuras de união, tá? Então, eu trabalho com essa média, 2,5. Entre 3 e 4 já é um ponto usado para pesponto. 3 e pouquinho já é um ponto maior, é um ponto para ser visto, é um ponto para enfeite. E o ponto grandão, que é o ponto 4, ele é usado para fazer treinamentos. Os treinamentos à máquina que a gente faz quando o aluno está iniciando na costura é feito nesse tamanho e para franzir. Então, quando você vai fazer um franzido, você usa esse comprimento aqui de ponto, tá? Eu vou manter aqui no 2,5, que é a medida padrão. Aprendido isso, então os únicos 2 botões, vou repetir, que você mexe antecipadamente é o seletor para indicar que tipo de ponto você vai trabalhar e o tamanho do ponto. O tensor só depois de testar. Ok? Agora que já entendemos os botões,
Esse botão eu não falei dele, é o retrocesso, é a costura de arremate, por enquanto eu não vou entrar nesse mérito. Mas vou ensinar agora como colocar a linha na bobina, tá? Que é a parte que fica inferior. Primeira coisa, você vai colocar a bobina no enchedor, vai pegar aquela linha que nós colocamos da máquina, do carretel, e vai passar nessa roldana, essa roldanazinha aqui. Puxar um zoom para vocês verem. Ó. E você vai passar para trás e vai passar na bobina para frente. Então ela cruza aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui em cima a linha cruzando, ó. Tá? Centralizar aqui novamente. Aí você vai enrolar um pouco e vai passar esse fio num buraquinho aqui da bobina. Feito isso, você vai empurrar o encaixe da bobina para ele encher, empurrar e soltar, no meu caso aqui, soltar o volante da máquina. Ela só funciona se a luz estiver acesa. Então eu vou acender aqui e vou movimentar o pedal para que ela enche. Não é preciso colocar a mão em linha, nada disso, tá? Deixa ela correr, ela já tá no tensor. Quando ela enche toda, lá, ó, ela parou. Já não gira mais, ó, tá parada. Então você pode cortar a linha. Essa que você tinha colocado na bobina para cima do furinho, você também vai cortar. Eu deixo sempre uma vasilhinha aqui para colocar o lixinho, o resíduo de linha. Empurrou, vou apagar a luz para que eu não corra nenhum acidente com o pé no pedal, tá? E agora, vou tirar a bobina e vamos passar a linha à máquina. Então, o primeiro passo é essa janome aqui, ela é muito fácil de lidar. Você vai passar a linha nesse primeiro guia. Vou puxar um zoom aqui. Então eu passo nesse primeiro guia, desço e vou passar no estica-fio. Ele não tá aqui em cima, o estica-fio. Então eu vou girar o volante até o estica-fio aparecer. Eu vou passar no estica-fio pro meu lado esquerdo. Vou descer dentro desse friso e vou passar nesse anzolzinho aqui, ó, que fica do lado da agulha, do lado esquerdo. Vou abaixar o calcador, a gente passa a linha toda com o calcador alto, tá? Senão ele não entra aqui no tensor. Isso é importante. E aí você vai passar a linha na agulha, nesta minha aqui é para trás. Em algumas máquinas mais antigas, que passa para dentro. Pronto, levantei o calcador novamente, a linha já foi passada na parte superior. Na parte inferior, você vai puxar, abrir a tampa inferior, a minha abre dessa maneira. Nós vamos tirar a caixa de bobina, ela acabou pulando, ó, caixa de bobina, ela fica aqui, encaixada, ó. Vou pegar um zoom aqui para vocês verem. Aqui, então, nós vamos tirar a caixa de bobina. Nós vamos colocar canelinha e vamos passar nesse friso aqui da lateral, ó, até ele sair nessa janelinha aqui, ó. Então eu passo, ó, passo por baixo até ele sair aqui nessa janelinha, o fio, tá? Você vai segurar novamente nessa alavanquinha, que é onde trava a bobina. Vai colocá-la de jeito que ela encaixe naquele túnelzinho, naquele dentezinho aqui da parte de cima, aqui, ó. Tá, gente? Tem que encaixar certinho, ó. Máquinas tipo Singer, tipo
brother, a bobina fica na parte de cima aqui, algumas Singer, né? Então, você abre o compartimento, encaixa a bobina e passa no friso. Eu vou mostrar depois outra oportunidade para vocês, porque as minhas aqui no momento são todas da mesma marca, tá? Então, feito isso, você vai segurar a linha com a mão esquerda, isso é importante, e vai girar o volante uma vez com a mão direita para que ela busque essa linha da parte inferior. Seguro então, giro o volante, ela buscou a linha, ó. Fecho o compartimento e encaixo novamente. Então agora tá pronta pra gente testar o ponto. Aqui eu peguei um retalhinho de tecido pra gente fazer o teste, tá? De cor diferente mesmo pra gente visualizar. É importante você fazer o teste sempre no tecido que você vai trabalhar. Então, se eu vou costurar um brim, não adianta eu testar no murim. Não adianta eu testar numa musseline, né? Mesma coisa, eu vou costurar uma musseline e não adianta eu testar no americano cru. Então, é importante você testar no mesmo tecido para que não tenha problema depois, tá? Depois que fizemos esse procedimento, colocamos a linha, é importante vir aqui e apertar novamente o botão, tá? Para que o volante agora movimente a agulha. E quando você coloca o trabalhinho na máquina, você observa essa janelinha aqui, tá vendo? Ele tem que ficar bem rente nessa janelinha, onde vai ser o primeiro ponto. Você deve segurar com a mão esquerda a linha e girar o volante com a mão direita, para fazer pelo menos os 2 primeiros pontinhos antes de pisar no pedal. Depois que você fez já esses 2 pontinhos, nós vamos segurar. A mão esquerda, gente, vem atrás, firmando a linha, tá? E o tecido, e a mão direita vem aqui na frente. Ó, quero só mostrar para vocês aqui. Tô com uma mão só porque eu tô filmando bem de frente aqui, tá? Tá vendo que eu conduzo o tecido? Ó. Chegou no fim, outra coisa que é importante, que eu friso muito com os meus alunos. Você vem manualmente aqui, tá? Vai girar o volante para frente, para certificar que a agulha está descendo. Ela está subindo, agora ela começou a descer. Quando ela está descendo, você pode levantar o calcador e então puxar a sua linha até essa parte aqui da máquina. Tem umas que tem o cortador, tá? Você pode cortar. Se for o caso de dar nozinho, você corta um pouco maior, para você dar o arremate aqui. E se você fez aquela costura do retrocesso, você pode cortar rente. Como o meu caso aqui é só para teste, só para visualizar o ponto, eu não fiz nenhum nem outro, tá? Então, o que a gente observa aqui? Que o ponto de cima, deixa eu afastar um pouquinho, ele tá um pouquinho apertado, tá vendo que tá dando uns carocinhos entre a linha? Deixa eu ver se vocês puxam um zoom aqui. Ele tá dando uns carocinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse tensor, ó. Ó, diminuir. E vou testar novamente. E funciona assim. Você vai testando no tecido que você vai trabalhar até ficar bom. Então, espero que tenha contribuído aí para vocês. Sempre que tiverem um vídeo aqui que ajuda bastante. Até a próxima. Bom, hoje eu vim aqui mostrar para vocês como preparar a máquina para sua costura, né? Desde o entendimento dos botões que ela tem até como colocar a linha, né? Parece fácil, mas tem muita gente que tem dúvida nisso. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu gosto muito de trabalhar com esse carretel maior. Então ele não cabe aqui no suporte. Nós vamos colocá-lo na direção do suporte, na parte de trás, tá? Na direção do suporte. Primeira coisa a fazer, depois que você colocou ele, é encher a bobina. Então eu vou explicar aqui os botões da máquina para que você
entenda melhor a sua. Em geral, todas as máquinas têm as mesmas funções básicas, né? E tem algumas que têm as funções avançadas. Então, para nós aqui, nós vamos trabalhar nas funções básicas. O primeiro botão que eu vou explicar para vocês, vou dar um aumento aqui, é esse botão aqui que é o tensor, é onde a linha passa. O botão de tensor, ele serve para aumentar a tensão da linha ou diminuir desta linha aqui da parte de cima, tá? Você só pode e deve mexer nesse botão se o seu ponto estiver desregulado, e isso depende do tecido que você está trabalhando, do tipo de linha. Então, às vezes a pessoa aqui na escola fala assim, naquela máquina ali eu estava usando 6, eu vou pôr 6 nessa aqui também. Não, às vezes para essa máquina a regulagem vai ficar bom no 5. Então, esse número, ele não é um número fidedigno, que você deva acompanhar em todas as máquinas o mesmo número. Isso depende muito de uma mola, ele é uma pressão, a mola faz isso, aperta a linha. Então, cada máquina ela vem com essa mola de uma maneira, né? Em geral, todas são muito parecidas, mas pode dar uma diferença pequena. Então, esse botão evita de mexer nele se o ponto não tiver. Caso o ponto esteja com problema, nós vamos aumentar a tensão, se esse for o caso, ou diminuir a tensão, afrouxar. Depois eu vou passar alguns pontinhos aqui, vou mostrar para vocês entenderem isso melhor. Esse botão aqui chama seletor de pontos. O seletor de pontos, ele serve para você definir que ponto você vai trabalhar. Se é uma costura reta no centro, aí nessa máquina aqui, ela tem esse quadrozinho aqui que vai mostrar as funções dos pontinhos. A costura reta do lado esquerdo, o zigue-zague, o zigue-zague pontilhado que é usado para pregamento de elástico. Então são variedades de pontinhos. Para nós aqui no início, nós vamos trabalhar com a letra A, nesse caso, dessa máquina, que é a costura reta no centro, tá? Esse outro botão aqui é o comprimento do ponto. O comprimento do ponto, ele vai do 0 nessa máquina aqui até o 4. Tem máquinas que vão até o 5. Do 0 ao 1 é um ponto bem apertadinho, bem próximo, desculpa, não é apertado, bem próximo um do outro. Então, é um ponto indicado para casear. Entre 1 e 2 é um ponto bem pequeno, então, dependendo do local que você está trabalhando, uma ponta de gola, para não desfiar, para não se soltar, você pode trabalhar num ponto bem pequenininho, naquela região. Entre 2 e 3 é o ponto que eu uso aqui na maioria das costuras de união, tá? Então, eu trabalho com essa média, 2,5. Entre 3 e 4 já é um ponto usado para pesponto. 3 e pouquinho já é um ponto maior, é um ponto para ser visto, é um ponto para enfeite. E o ponto grandão, que é o ponto 4, ele é usado para fazer treinamentos. Os treinamentos à máquina que a gente faz quando o aluno está iniciando na costura é feito nesse tamanho e para franzir. Então, quando você vai fazer um franzido, você usa esse comprimento aqui de ponto, tá? Eu vou manter aqui no 2,5, que é a medida padrão. Aprendido isso, então os únicos 2 botões, vou repetir, que você mexe antecipadamente é o seletor para indicar que tipo de ponto você vai trabalhar e o tamanho do ponto. O tensor só depois de testar. Ok?